Você já se sentiu prisioneiro dentro da sua própria mente? Você ora, você busca a Deus, mas segundos depois, o mesmo pensamento de ansiedade, de medo, de acusação ou de impureza volta a bater na porta do seu coração. É um cansaço. Uma guerra silenciosa que ninguém vê, mas que rouba a sua paz, sua força e, às vezes, até a sua fé. E se eu te dissesse que Jesus não te chamou para administrar ou conviver com esses pensamentos? Ele te deu uma ordem, e com a ordem, ele te deu o poder para aniquilá-los. Hoje, você não vai aprender uma técnica de autoajuda. Você vai entender, pelo Espírito, como Jesus purifica a fonte dos pensamentos. Existe um engano espiritual que o inimigo tem usado para manter os filhos de Deus presos nesse ciclo de derrota mental. Uma mentira sutil que te faz lutar a guerra errada, com as armas erradas. E hoje, pela palavra, nós vamos expor essa mentira. Meu nome é Luana Macedo, e eu não estou aqui para te dar mais uma mensagem. Estou aqui, através do Espírito Santo, para te guiar a uma experiência verdadeira e de liberdade com o poder de Deus. Por isso, fique comigo até o final. Não se distraia. O que Deus tem para depositar no seu espírito nos próximos minutos não é apenas uma informação, é uma chave. A chave que pode destravar a sua liberdade definitiva. Eu sei exatamente como é essa batalha. É você estar no seu trabalho, no meio do dia, e de repente, como um dardo, um pensamento chega do nada atingindo a sua mente e te dizendo: você não é capaz. É você deitar a cabeça no travesseiro à noite, e em vez de encontrar descanso, sua mente se torna um cinema, reprisando os erros do passado, as palavras duras que te disseram, ou projetando os piores cenários para o seu futuro. Você ensaia discussões que nunca vão acontecer. Você se preocupa com problemas que talvez nem existam, e o mais frustrante é que você é um filho, uma filha de Deus. Você ama a Jesus, você ora, você repreende, você tenta com todas as suas forças pensar positivo. Mas parece que a sua mente tem um padrão de fábrica, um molde antigo que sempre retorna para a preocupação, para a negatividade, para o medo. Sabe por que isso acontece? Porque a luta não é sobre a sua força de vontade. O engano que o inimigo plantou é te fazer acreditar que você pode vencer uma guerra espiritual com ferramentas mentais humanas. O problema não é o seu esforço. O problema é o molde. A sua mente, por anos, foi conformada com o sistema deste mundo. Ela aprendeu a operar na base do que vê, do que sente, do que as notícias dizem, do que as pessoas opinam. Você está tentando encaixar a paz sobrenatural de Deus, que excede todo o entendimento, em uma mente que foi formatada para a lógica da ansiedade e do medo. É por isso que você se sente esgotado. É como tentar colocar um conteúdo novo e divino em um recipiente velho e rachado. Ele simplesmente não retém. Então, como quebramos esse molde? Como saímos dessa prisão mental que nos esgota? Resposta de Deus não é tente mais um pouco. A resposta de Deus é uma instrução divina de transformação. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos entrega a chave mestra, o ponto de partida para a nossa liberdade. Está na sua carta. Aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Preste atenção no que a palavra de Deus declara sobre você. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você ouviu isso? O Espírito Santo está dizendo: não se amolde, mas seja transformado. Não copie o padrão, mas renove a sua mente. Aqui está o segredo. A sua vitória não está em lutar contra os pensamentos com a sua mente velha. A sua vitória está em receber de Deus uma mente nova. A palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A primeira pergunta que o nosso espírito faz é: como? Como na prática eu renovo a minha mente? A grande verdade, a base de tudo é esta: a sua mente se torna aquilo que você a alimenta. Como diz na palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. A renovação da mente vem pelo ouvir, e pelo meditar na palavra de Deus. Você não expulsa trevas apenas gritando: saia! Você expulsa as trevas quando você acende a luz. A palavra de Deus é a luz. E como aplicar isso na vida real?
Quando o pensamento de enfermidade vier à sua mente, você não entra em pânico. Você acende a luz, ou seja, você declara a palavra em voz alta, dizendo o que está escrito em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Quando o pensamento de dívida e falta te assombrar, você acende a luz declarando o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Você substitui a mentira do mundo pela verdade da palavra de Deus, que é uma palavra de fé. Você medita nela de dia e de noite, como está escrito em Josué capítulo 1, versículo 8, até que a verdade de Deus se torne mais real em sua mente do que o fato que você está vendo. Mas há um nível mais profundo. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24, para nos renovarmos no espírito do nosso entendimento e nos revestirmos do novo homem. Isso vai além do intelecto. Aqui entra o poder do Espírito Santo de uma forma que poucos entendem. Em 1 Coríntios capítulo 14, diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo e fala mistérios a Deus. Quando você tem essa prática na sua vida, você está permitindo que o Espírito Santo, o seu ajudador, fortaleça o seu espírito humano. E um espírito humano forte e edificado começa a purificar a alma de dentro para fora. E você deve estar se perguntando, como se faz isso na prática? Existem dias em que a sua mente está tão barulhenta, tão cheia de ansiedade, que você não consegue nem se concentrar para ler a Bíblia. É nesse momento que você deve, pela fé, começar a orar em línguas, em voz baixa ou alta. Você escolhe. Você pode estar lavando a louça, dirigindo para o trabalho, e enquanto você ora no Espírito, Ele está fazendo uma cirurgia na sua alma. Ele está acalmando a tempestade para que a palavra possa ser plantada em um solo bom. E finalmente, uma vez que sua mente está sendo alimentada pela palavra e seu espírito está sendo edificado pela oração, Deus te dá autoridade para governar sobre os seus pensamentos. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, não é uma sugestão, é uma ordem de batalha. Está escrito: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você precisa se ver como o porteiro da sua mente. Você tem autoridade para decidir quem entra e quem fica de fora. Um pensamento de derrota, de luxúria, de incredulidade, não é um pensamento seu, é um invasor. É altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E como se faz isso? Quando um desses pensamentos vier, você não o ignora, você o subjuga. Você diz em voz alta se preciso for: pensamento de medo, eu não te recebo. Eu te levo cativo e te submeto à obediência de Jesus Cristo. A minha mente pertence ao Senhor. A palavra diz que eu tenho o capacete da salvação e a mente de Cristo. Isso não é uma fórmula mágica. Isso é o andar no Espírito. É um estilo de vida onde você, a cada momento, escolhe se alimentar da palavra, se edificar em oração e exercer a autoridade que Jesus conquistou por você. É assim que você deixa de ser conformado e passa a ser transformado, experimentando, enfim, a paz de Deus que o mundo não pode dar. Agora que você entendeu a estratégia do reino, é hora de ir para a batalha. Eu não quero que você apenas assista. Quero que você ore comigo. Pare o que está fazendo, feche os olhos se puder, e vamos juntos tomar posse da sua vitória. Senhor, nós nos colocamos diante da tua santa presença neste momento. Reconhecemos que tu és o Criador de todas as coisas, o Deus que nos conhece pelo nome e sabe exatamente o que se passa em nossos corações. Convidamos o teu Santo Espírito a acalmar a nossa mente e a preparar a nossa alma para este tempo de comunhão contigo. Que toda ansiedade, toda distração e toda preocupação fiquem do lado de fora. Queremos nos concentrar unicamente em ti, a fonte de toda paz e de toda esperança. Juntos, como um só corpo, elevamos nossa voz e nosso coração a ti, prontos para entregar, clamar e confiar. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco contra toda a fortaleza mental que o inimigo construiu na vida desta pessoa. Toda muralha de engano, todo argumento de mentira que se levanta contra o conhecimento de Cristo,
caia por terra agora. Eu falo diretamente com você que me ouve. Receba a autoridade que há no nome de Jesus e declare comigo. Mente, você se alinha à palavra de Deus. Nós levamos cativo todo pensamento de medo, de impureza, de dúvida, de incredulidade. Nós declaramos que a renovação do entendimento está acontecendo agora, pelo poder do Espírito. Você não é mais prisioneiro. Receba, pela fé, a mente de Cristo. Espírito Santo, Consolador Divino, eu peço que o Senhor visite agora cada coração que está sangrando. Você que luta contra a depressão, a ansiedade, os ataques de pânico, eu ordeno em nome de Jesus que esse espírito de opressão e angústia solte a sua alma agora. Oro também para você que se sente só, rejeitado, com o coração partido. Receba o abraço do Pai que diz: Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, inunde o seu ser, guardando o seu coração e seus sentimentos em Cristo Jesus. Receba refrigério, receba cura para sua alma. Respire fundo a paz de Deus. Ele está aí. Agora, com essa mesma fé, vamos clamar pela cura do corpo físico. Senhor, nós nos firmamos na Tua palavra, que diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. E com base nessa verdade, eu declaro cura sobre cada corpo enfermo que assiste a esta oração. Você que está em um leito de hospital, você que enfrenta um tratamento de câncer, você que sofre com dores crônicas, eu libero a palavra de cura sobre você. Câncer, seque pela raiz. Dor, cesse em nome de Jesus. Todo órgão enfermo, seja restaurado agora. Nós também cobrimos com força e renovo os familiares e profissionais de saúde. Que o esgotamento físico e emocional dê lugar à força sobrenatural que vem de Ti. Nós cremos no Teu poder que cura. E agora, Senhor, colocamos diante de Ti a base da sociedade, as famílias. Pai, em nome de Jesus, nós cobrimos cada família com o Teu sangue. Onde o inimigo semeou a discórdia, nós declaramos reconciliação e perdão. Casamentos que estão por um fio, sejam restaurados pela Tua mão poderosa. Você, mãe, que chora por um filho distante, você, pai, que luta para ser um bom provedor, entregue sua casa nas mãos do Senhor agora. Nós repreendemos o espírito de rebeldia, de vício, de violência. Nós abençoamos as crianças e os jovens e clamamos por provisão e amparo sobre as viúvas e os órfãos. Senhor, que cada lar se torne uma extensão do Teu reino. Te apresento também Deus, uma área que aflige muitas pessoas, a vida financeira. Nós nos levantamos contra o espírito de miséria, de dívida e de desemprego. Eu declaro, em nome de Jesus, que portas de emprego se abrem agora. Eu declaro que o favor de Deus vai à sua frente em cada entrevista, em cada negócio. Repreendemos o devorador e liberamos a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Que venha a provisão sobrenatural, o cancelamento de dívidas, a sabedoria para administrar. Receba a chave da prosperidade bíblica para que você seja abençoado e se torne um abençoador, em nome de Jesus. E agora, depois de clamar, é hora de receber. Levante a sua fé e tome posse desta palavra que eu libero sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que a guerra na sua mente cessou. Onde havia barulho de ansiedade e acusação, eu libero o silêncio da paz de Deus. Onde havia confusão, eu declaro que a clareza da mente de Cristo se estabelece agora em você. Eu declaro que a sua casa, neste exato momento, está sendo visitada por anjos e pela presença manifesta do Espírito Santo. Que toda a atmosfera de briga, de tristeza, de enfermidade, seja substituída agora por uma atmosfera de adoração, de alegria e de saúde divina. Eu profetizo sobre você que a sua alma, antes abatida, encontra descanso e refrigério nos pastos verdejantes do Senhor. Que o fardo pesado seja removido dos seus ombros e trocado pelo jugo suave de Cristo. Que o seu dia hoje não seja um dia comum. Eu declaro que você andará debaixo de um céu aberto. Que o favor de Deus te encontre no seu trabalho, na sua rua, no seu lar. Que portas que estavam fechadas se abram diante de você. Que pessoas certas cruzem o seu caminho e que as erradas sejam afastadas. Receba força nas suas mãos para trabalhar e prosperar.
Receba sabedoria no seu coração para decidir. Receba amor nos seus lábios para abençoar. Vá, e vá na certeza de que você não está só. Você está marcado pela presença, guardado pelo poder e guiado pela voz do Altíssimo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém. O que você sentiu nesses últimos minutos? Essa paz, essa presença, essa clareza? Isso é o que acontece quando nos conectamos de verdade com o coração de Deus. E a pergunta que talvez esteja queimando no seu coração agora é: Luana, como eu posso viver isso todos os dias? Como eu faço para que essa conexão não seja apenas um momento, mas se torne a minha realidade constante? Foi exatamente por isso, sentindo no meu coração o desejo de Deus de levar seus filhos a águas mais profundas, que eu desenvolvi o meu manual de oração digital. Íntimos, 6 passos simples para se tornar íntimo de Deus. Isto não é apenas um livro. É um guia prático, um passo a passo que vai te pegar pela mão e te ajudar a transformar a sua vida de oração. Sabe, aquela sensação de não saber o que dizer, de repetir as mesmas frases? Nós vamos quebrar isso juntos. Você vai aprender a sair de um monólogo religioso e entrar em um diálogo de amizade verdadeira com o Pai. E para te ajudar ainda mais nessa jornada, eu incluí um bônus especial, um devocional com um plano de leitura bíblica, para que você nunca mais se sinta perdido, sem saber por onde começar a se alimentar da palavra. Se o que você experimentou aqui hoje foi valioso para você, não deixe essa chama se apagar. Dê o próximo passo. Invista na sua vida espiritual. O link para você conhecer o Manual de Oração Íntimos e começar a sua jornada está aqui na descrição deste vídeo. Clique lá e veja como podemos continuar essa caminhada juntos. A oração oficial pode ter terminado, mas o mover do Espírito Santo aí onde você está, não. A presença que te tocou, a paz que te inundou, é sua para carregar durante todo o seu dia, toda a sua semana. Lembre-se sempre disto. Não existem acidentes no reino de Deus. A sua vinda até aqui foi um encontro divino, uma resposta do céu a um clamor que talvez nem você soubesse fazer. Deus te trouxe aqui para te entregar uma chave. Para selar essa vitória e para que eu saiba que você esteve comigo nesta batalha, comente agora: a minha mente serve a Cristo. E se você sentiu o toque de Deus e deseja que essa chama alcance outras almas que estão em uma batalha silenciosa, o seu gostei é a sua ferramenta de ministério. Ao curtir este vídeo, você se torna um missionário digital, nos ajudando a levar essa luz a quem precisa. Nós somos uma família de fé, e eu te espero em nosso próximo encontro, que eu já creio que será ainda mais poderoso. Este foi só o começo. O melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. Permita-se ser guiado pelo Espírito. Para cada área da sua vida, Ele tem um direcionamento.